Obrigado. Bom dia, irmãos. Desculpe o atraso aí, né? 10 minutos perdemos aí. Você que quer se aprofundar mais no assunto sobre igreja, eu quero indicar para você esse livro aqui, ó. Que você tenha esse livro, vale a pena o investimento. Ele não deve ser muito barato, não, até porque da nossa editora Cultura Cristã, nada é barato lá. É uma editora cara, mas a qualidade também é realmente muito boa. A Igreja, Edmund Clowney. Depois, se você quiser, eu posso passar pelo WhatsApp. Muito bom para quem quer se aprofundar bastante. Inclusive, o capítulo inicial, você começa a entender da onde vêm esses movimentos estranhos que nós temos nas igrejas hoje, como teologia da libertação na Igreja Católica, missão integral dentro das igrejas evangélicas. Por que nós temos alguns pensamentos meio distorcidos hoje a respeito do que é a relação da igreja com a sociedade? E os primeiros capítulos vão te mostrar de onde surgiu isso. Sempre tem uma origem, né? E o restante do livro vai falar sobre o papel da igreja, o que é a igreja, os sacramentos, uma série de coisas, bem mais profundo do que esse livro que nós estamos utilizando aqui. Claro que isso aqui é mais pesado, mas é para quem realmente tiver o interesse, tá? Irmãos, nós estamos entrando hoje no capítulo 6. E eu vou repetir novamente o resumo do livro para você. Está ali, se você consegue enxergar as letras pequenininhas ali. No capítulo 2, nós vimos que a igreja é um grupo de cristãos. Deixa eu ver se tem bolinha aqui. Não tem, fiz bobagem aqui. A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo, no capítulo 3, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, capítulo 4, propósito, né? Para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças. Nós vimos isso no último capítulo. E hoje nós vamos começar o capítulo 6, que é para evidenciar o amor e a santidade de Deus. A igreja, ela tem um dos seus propósitos, mostrar o amor de Deus. É verdade. Só que a igreja atual, e eu não estou dizendo a igreja, quando eu falo igreja atual, não é aqui a Vila Maria, não. A igreja brasileira, ou a igreja evangélica atual, ela esqueceu de um outro propósito da igreja. É mostrar a santidade de Deus. Isso a gente começou a deixar meio de lado. E esse é um grande problema. Então nós vamos ver isso aqui. Por meio de um povo unificado e diverso, a gente vai ver isso mais para frente, em todo o mundo, segundo o ensino e o exemplo dos presbíteros ou anciãos. Disciplina na igreja. Quando a gente fala em disciplina, o que vem na sua cabeça? Se você for corajoso, pode falar. O que vem na sua mente? É uma palavra que traz assim uma conotação negativa ou positiva? Correção. A disciplina é um instrumento que Deus estabeleceu na sua igreja para corrigir os rumos da nossa vida individualmente e da igreja como um todo. E por que isso? Porque nós temos a presença do pecado corriqueiramente na nossa vida. Então precisamos corrigir o rumo, seja da minha vida individualmente, da minha família ou da igreja. Precisamos de correção. Disciplina tem inclusive uma conotação anterior à correção de instrução. Inclusive, ela é uma palavra muito parecida com discipular, discipulado. Então, a mesma ideia. Primeiro, precisamos ter instrução para depois haver a correção devida. O que também, às vezes, nós, como igreja, falhamos. Não damos as instruções corretas e depois a pessoa faz alguma coisa e vamos corrigir e a pessoa fala, mas
eu não sabia disso. Então, instrução e correção devem andar juntas. E a ideia da disciplina sempre é restaurar. É trazer de volta aquele que está saindo fora do rumo. Eu vi uma vez uma ilustração. Na igreja, nós somos como que vários barquinhos descendo num rio. Cada um de nós é um barquinho que estamos descendo num rio. Uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, mas todos nós estamos caminhando na vida cristã. No entanto, alguns de nós vão dar uma enroscada aí nas bordas. A gente vai pegar aí um arbusto, uma árvore meia tortinha, e vamos nos enroscar, vamos perder velocidade, vamos ter alguma dificuldade. Qual é o objetivo da disciplina? É pegar aquele barquinho, voltar ele ao rio para que ele continue a caminhada. Só que para aquele barquinho voltar, o que os outros barquinhos vão ter que fazer? Dar uma paradinha, observar. Olha, o barquinho do nosso irmão ali deu uma travada, parou, tá descarrilhando, está enroscando. Então vamos ajudá-lo e vamos trazê-lo de volta ao curso da vida cristã normal. Essa é a intenção da disciplina. A disciplina não tem intenção de diminuir, castigar, bater, expulsar. Não é esse o objetivo da disciplina. No entanto, algumas vezes isso vai acontecer. Por quê? Porque às vezes aquele barquinho que enroscou, que você achava que era um irmão verdadeiro em Cristo, na verdade não era. Ele era um joio no meio do trigo. E quando o joio é disciplinado, ele não gosta. Ele grita, ele chora, ele se auto-justifica. Ele começa a dizer, não, mas vocês todos estão errados e eu que estou certo. É o que a gente ouve muitas vezes no processo de disciplina de um irmão da igreja. Agora, se aquela pessoa for um irmão legítimo, podem acontecer duas coisas. Num primeiro momento, ele pode até ficar muito triste, chateado, por estar passando por aquela provação, por aquela reprimenda, por aquela correção. Mas se ele for um verdadeiro filho de Deus, ele vai, num momento ou outro, se arrepender e voltar novamente ao rio, e a correnteza vai continuar levando a vida cristã. Então, esse é o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina não é diminuir pessoas, massacrar, nunca é isso. Embora, como líderes da igreja, nós podemos ser injustos. A igreja pode agir injustamente? Pode. No entanto, por isso que eu por isso que eu creio firmemente que o sistema presbiteriano de governo da igreja é o bíblico. Não é que é o melhorzinho, não. Que a gente pensa assim, o sistema presbiteriano é o melhorzinho. Não, não é o melhorzinho. Ele é o bíblico. Por quê? Porque não está na mão de uma pessoa só. Se você conhece um sistema episcopal, que é da maioria das igrejas pentecostais no Brasil, o pastor é que manda. E o pastor ele julga, o pastor ele tira, o pastor ele põe, sozinho. E nós sozinhos temos uma chance enorme de sermos injustos e errar. Por isso, num colegiado de presbíteros, 12, 10, 15 presbíteros, pode acontecer de todos estarem errando? Pode, mas a probabilidade é bem menor, porque nós temos aí uma discussão longa, de várias cabeças pensando, pessoas piedosas que estão buscando nas escrituras, na sua própria vida, levar o reino de Deus avante. Então, por isso que o sistema presbiteriano é o sistema bíblico de governo da igreja, e nunca um episcopal. E nem congregacional, porque o congregacional, o que acontece? A gente joga a responsabilidade para a turma toda, para o público de uma forma geral. Mas num público de forma geral, você tem gente que não é crente, você tem gente que é recém-convertida, você tem os parentes da própria pessoa que está lá sendo disciplinada, e o conjunto não vai ter a mesma capacidade dos presbíteros, porque são os anciãos escolhidos por Deus para governar a igreja. Os
Presbíteros ou episcopos são os supervisores do rebanho. E outra coisa, por isso que presbítero tem que ser homem, liderança masculina, porque Deus deu aos homens a atribuição de liderança na igreja, de correção inclusive. Então veja que Deus não faz as coisas de qualquer jeito, nem por acaso. O que a palavra de Deus diz, ela está muito correta no que fala. Agora, qual que é o processo? Então, o que a gente viu até agora? A disciplina é parte do discipulado, ela não pode estar deslocada do discipulado, de ensinar, de corrigir, para que o objetivo seja o reino de Deus continue avançando. Esse é o objetivo. A glória de Deus seja vista. Temos o elemento de instrução e correção, então não é só corrigir, temos instrução andando junto. Corrigir o pecado, corrigir o pecador, melhor até, corrigir o pecador por causa do pecado, que é esse grande inimigo que nós temos. O inimigo não está lá fora, o inimigo está dentro de nós. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Até outro dia eu vi uma frase engraçada, eu acho que eu não vou lembrar dela perfeito agora. Porque os pentecostais, gostam muito de falar dos demônios, Os demônio tal, demônio tal. Aí a frase falava mais ou menos assim: o pior demônio é o pecado que está dentro do meu próprio coração. Esse é o pior demônio. Esse é com o qual a gente tem que lutar constantemente. Agora, qual que é o processo de disciplina? Advertência. Primeiro processo. E normalmente essa advertência, nós vamos ver isso em Mateus 18, começa com alguém individualmente da igreja que detecta um caminho estranho na vida de um irmão, uma palavra, um olhar. Falei, esse irmão está com algum problema. Veja, nós falamos agora há pouco na pregação sobre julgamento. O problema não é julgar, o problema é julgar os outros e fazer aquilo que os outros fazem. Porque julgar, nós somos chamados a julgar. Nós temos que julgar as coisas. Não pense que, então agora eu não vou julgar mais nada em ninguém. Não é isso que a Bíblia ensina. O que ela ensina é você não ser hipócrita, você julgar os outros e fazer exatamente aquilo que os outros fazem. Mas o julgamento, inclusive, faz parte do conselho da igreja, dos presbíteros. Nós temos que julgar quando alguém é levado à disciplina. Agora, antes de chegar nesse ponto, o irmão então detectou um problema na vida do outro irmão. O que deve fazer? Chamá-lo à parte para um cafezinho, para uma conversa. Irmão, eu estou sentindo que você está com esse problema aqui. É isso que eu estou enxergando mesmo. Você falou uma coisa ali que não pegou bem. Eu vi um olhar seu, um jeito estranho. Você tem tido algumas atitudes estranhas. Você não quer conversar sobre isso? Posso te ajudar? Você pode até, em um determinado ponto, advertir o irmão. Irmão, eu estou aí meio que... a minha vida de oração e de leitura da palavra está muito fraca e eu estou começando a andar por uns caminhos não muito bons. Aí você adverte. Irmão, volte ao seu juízo. Volte ao caminho. Arrependa-se do seu pecado. Volte-se para o Senhor Jesus. Essa é a advertência, é o primeiro ponto. Nós tentamos com isso, qual o objetivo? Levar a pessoa ao arrependimento. Ele arrependeu-se, ele mudou de vida, ele confessou o pecado, abandonou o pecado, ou está em luta contra aquele pecado e você vai continuar o ajudando, ele está em processo de arrependimento. Às vezes é um pecado que não resolve do dia para a noite. Por exemplo, alguém que foi envolvido com pornografia durante muitos anos, durante a juventude, a adolescência, vai ter grandes problemas na área sexual quando adulto. Grandes problemas. E esses problemas não vão ser resolvidos do dia para a noite. Vai ser uma luta e precisa de ajuda. E não vai ser numa semana, num mês, que a pessoa vai realmente dar uma solução na sua vida. Pode acontecer? Pode. Mas o que normalmente a gente tem visto é que é um processo um pouco mais demorado. Mas a pessoa quer mudar. Então você está ali chegando ao arrependimento, então você encerra o processo. Mas o que normalmente ocorre? O pecado, ele é sorrateiro. O pecado, ele é cruel. O pecado é um capataz que nos escraviza, ele não quer nos largar.
Então, o que acontece? Normalmente você vai lá e faz advertência. Mas o que a pessoa faz? Ela se auto-justifica. Ela nega. Ah, não é bem isso, irmão. Você não está vendo exatamente o que está acontecendo. E ela esconde coisas que você não sabe. Você não tem como saber. Ela esconde toda uma vida de pecado ali dentro do coração. Tem segredos que ela não vai te contar. E ela continua se afastando e às vezes você como conselheiro, como aquela pessoa que procurou a pessoa para ajudar, você vai ser enganado muitas vezes. Isso já aconteceu comigo diversas. Você acha, acho que não é tão grave assim. Depois você vai descobrir a coisa é mais grave do que você pensa. Então, normalmente, já vá pensando, quando você vai advertir um irmão, mesmo que aquele irmão seja a pessoa mais simpática da igreja, mais calorosa, amorosa, lembre-se, o pecado é aquele senhor de escravos cruel. E a coisa pode estar bem pior do que você imagina. Se você pensar assim, você não vai facilitar. Você vai ser mais cuidadoso. Eu estou falando isso contra mim mesmo. A minha personalidade é diferente dessa. A minha personalidade é assim. Eu costumo acreditar no que as pessoas falam para mim. Costumo acreditar mesmo. E eu faço uma subavaliação do que realmente a pessoa está passando. Ah, acho que não é tão grave assim. E passo para frente. E já cometi erros por causa disso. Porque, na verdade, normalmente, quase 100% das vezes, a situação do pecado da pessoa é muito pior do que eu posso imaginar. Sabe por quê? Nem ela mesma sabe exatamente o problema em que ela se meteu. O tamanho do pecado, o tamanho da escravidão, o tamanho das correntes que estão prendendo-a. Então, nós precisamos ser muito cautelosos quando vamos advertir um irmão. E mesmo que ele faça uma confissão e um arrependimento assim, rapidamente, sempre procure-o na semana seguinte, no mês seguinte. Irmão, como é que está aquela situação? Já resolveu? Você está beleza mesmo? Podemos conversar? Investigue. Não é querer desconfiar do irmão, não. É porque o pecado é sorrateiro. O pecado é sorrateiro. Quando a pessoa começa a se auto-justificar, esconder pecados, o que vai acontecer? Aquele pecado vai aumentando. O pecado também ele é orgânico, né? Ele parece que tem vida em si mesmo. Ele não se contenta com pouco. Ele sempre vai procurando o pior. Ele não é estático. Até que chega o ponto que nós temos que afastar aquele irmão da comunhão da igreja. Ele não está excomungado. Ele está em disciplina. Então, por causa de um pecado não confessado, não abandonado, não tratado e que continua fazendo parte da vida daquele irmão, e dependendo do tipo de pecado também, porque há pecados, por exemplo, eu vou usar uma ilustração do próprio livro. Se você come todo o sorvete da sua casa, homens, né? E a sua esposa depois chega para você e fala assim, mas você tomou todo o sorvete? Eu tomei todo o sorvete da casa. Eu comi todo o sorvete que era para a família inteira. Isso é um egoísmo. Não vou falar que não é pecado. É pecado. Mas não é um pecado para você trazer aqui para a igreja. Olha, o meu marido comeu todo o sorvete lá em casa, não sobrou para ninguém. Ele vai de madrugada lá e come todo o sorvete e não sobra nada para nós. É um problema. Mas não é um problema para levá-lo a julgamento. Mas veja, mesmo um pequeno problema como esse, tem raízes que você precisa tratar. Por que ele é egoísta? Se ele é egoísta ao tomar todo o sorvete da casa e não deixar para o resto da família, a raiz deste problema pode estar causando outros problemas mais sérios, que aí sim vão trazer aqui para a igreja, para julgamento do conselho. Então você pode ter um afastamento. Se a pessoa não se arrepende, normalmente a gente faz isso como conselho, né? Dá um tempo para a pessoa, vai ser trabalhada, a pessoa vai ter um tempo para se arrepender, não vai participar da ceia durante um tempo. O que normalmente acontece, o que é? Oswaldo, ajuda a gente aí. O que normalmente acontece, Oswaldo? Infelizmente,
as pessoas saem da igreja. Porque ela começa a se auto-justificar, mas quem que são eles para me julgar? Eu conheço a vida de cada um deles, eles também são pecadores. Sim, somos todos pecadores. Só que devemos nos arrepender dos pecados. Somos pecadores arrependidos. E a nós é dada a tarefa de julgar e fazer todo esse processo. O problema é que a pessoa não quer trabalhar o pecado em si. Então ela começa a acusar tudo ao seu redor. A culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha família, a culpa é dos presbíteros, a culpa é da igreja. E olha, eu não estou nem aí. Eu for disciplinado, eu vou sair da igreja, vou procurar outra igreja onde eu posso ser aceito. É isso que tem acontecido. Aconteceu isso aqui há alguns anos atrás. Muitos daqui saíram porque, mas eu quero ter uma vida um pouquinho mais livre. Então passaram para outras igrejas que não têm disciplina. Então a pessoa não quer tratar o pecado. Ela quer continuar convivendo com o pecado e se auto-justificando. Ela acha que isso é o melhor mundo para ela. E, portanto, ela, naquele momento, ela abandona a igreja, então ela é excomungada, ou seja, tirada da comunhão. Então, como ela entrou na igreja? Ela entrou pela profissão de fé, certo? Quando adulto, fez profissão de fé, passou a fazer parte da igreja, passa a ser parte da nossa comunidade. Quando ela é excomungada, ela é como se a gente estivesse dizendo para o mundo, olha, a partir de agora, aquela profissão de fé dessa pessoa não tem mais nada a ver conosco. Porque ela está indo contra a fé que ela mesma professa. Então vai acontecer o processo final de excomunhão. Há alguns casos de pessoas que se tratam o pecado, se afastam da comunhão, se arrependem e voltam. Sim, mas não é a maioria. Agora, por que isso é importante? Por que esse processo é importante? Para o bem da pessoa, em primeiro lugar. Porque, veja, a pior coisa é você se auto-enganar. Não existe pior vida, pior mundo do que você se auto-enganar. Você achar que está de um jeito e não é nada daquilo que você está vivendo. Você viver fora da realidade, viver uma ilusão. Então, o primeiro benefício é para você mesmo. Alguém mais maduro, alguém com mais vida na igreja, alguém com mais vida cristã, vai chegar para você e falar, meu irmão, cuidado. Esse caminho que você está trilhando é perigoso. Os mais antigos aqui sabem do que eu vou falar. Eu me converti dos 17 para os 18 anos. Vim aqui para a igreja. Eu gostava muito de jogar futebol. E eu era bem violento jogando futebol. Bem violento. Porque eu jogava com todas as forças que eu podia ter. Eu amava futebol. E quando nós jogávamos aqui, na quadra da igreja, só os antigos sabem disso. Quantas vezes eu, às vezes, entrava duro num irmão e ficava bravo, e às vezes brigava, e às vezes xingava. Aí um irmão mais velho, na época, chegava, chamava para mim, me chamava de lado, rapaz, isso aí está errado, você não deve agir assim. E graças a Deus por esses irmãos. Agora, é claro que o irmão tem que ter sabedoria também. Não adianta na hora da briga você chegar lá e te dar esse conselho. Tem que esperar você baixar a poeira, baixar a fervura, chamar de lado e conversar com você. Falar, a sua atitude está errada. O seu comportamento está inadequado. Não é o comportamento de um cristão. Ontem, no conselho, nós ouvimos um testemunho de 2 irmãos, jovens, porque estão na faixa aí dos 35, 40 anos, que jogam bola ainda na quadra. Aqui tem um grupo que se joga bola. E um irmão falou assim, olha, a gente ali tem um comportamento, a gente não vai xingar um ao outro. Nós nos respeitamos, porque queremos dar testemunho para todos aqueles que estão ao nosso redor que nós somos cristãos. E eu pensando comigo mesmo ali, Oswaldo, eu falei assim, eles são melhores do que eu na minha época. Graças a Deus por isso.
Outro benefício é para a igreja. Meus irmãos, diga, Oswaldo. Não, pode falar. Assim eu tomo água. Peraí. Acho que é importante neste tópico, reverendo, é mostrar que nem sempre aquele irmão que vai ser disciplinado está ao nosso alcance. Nós tivemos aqui 2 ou 3 casos que a igreja acompanhou, são recentes, que o conselho tentou esgotar todas as formas de ter contato com aquele irmão, tendo conhecimento da disciplina que ele precisaria passar ou não, passar pelo arrependimento, e a gente não teve acesso. Mandando pessoas, mandando mensagens, mandando irmãos na casa, de não atender. Aí nós entendemos que esta atitude automaticamente depõe contra o irmão. Então, ouvi-lo, exortá-lo, como o senhor bem colocou aí, é sensacional, é esse mesmo caminho. Mas, às vezes, a gente não tem acesso ao irmão. O irmão não responde, não vem, não fala, não atende, absolutamente nada. Como que o conselho age numa situação como essa? É o que nós chamamos lá de tribunal à revelia. Julgamos sem a pessoa ter sido ouvida, e entendemos que ela não quer fazer esse reparo, né? Então, acho que, às vezes, é importante a gente saber que existem estes casos também. E eles estão no rol da igreja, né? E a gente precisa tomar uma atitude contra eles, né? Nesse sentido de querer ver se eles voltam depois do arrependimento. Mas nem sempre é possível. É isso aí mesmo. E por que isso, hein? Sabe que quando eu estava... Eu achei uma coincidência, cristocidência, né? Porque a pregação de hoje ela tem muito a ver com essa aula. E por que acontece de hoje a maioria dos irmãos ter essa atitude? Isso que o Oswaldo contou é uma realidade e tem acontecido comumente. A pessoa sabe que está em pecado, você entra em contato com ela para conversar, para chamar para uma conversa, ela nem quer. Ela te ignora completamente. Porque normalmente as pessoas hoje estão achando que o pecado é um acidentezinho só na minha vida. O pecado não é tudo isso que aquele conselho pensa, não é tudo isso que a igreja pensa, não é tudo isso que a Bíblia fala. É muito exagerado. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha. Eu não vou dar satisfação para ninguém. É assim que as pessoas pensam. Ela pode até não falar isso para você, mas quando ela se afasta, quando ela não responde, quando ela não dá retorno, quando ela simplesmente desaparece, é isso que ela está falando. Olha, não tem nada a ver, a igreja não tem nada a ver com a minha vida. Ela não está discernindo o que é ser igreja. Por isso a importância desse assunto. O que é fazer parte do corpo de Cristo? A gente acha que fazer parte da igreja é como eu fazer parte de um clube. Eu torço para o Corinthians, eu torço para o São Paulo, eu frequento o clube do Vila Maria, ou eu participo de uma associação qualquer, seja cultural, cívica, militar, esportista. A gente acha que é um clube que eu entro, uma organização que eu entro, eu sou sócio lá, a hora que não estiver dando mais para mim, que eu não estiver gostando mais, eu pego e saio. Muita gente encara a igreja desta forma. Mas a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são o ajuntamento de todos aqueles que foram salvos por Cristo. Claro que a igreja militante que somos nós, a igreja que está lutando contra o pecado, nós sabemos que tem pessoas dentro da igreja militante, dessa igreja que está aqui visível, nem todos são verdadeiramente nascidos de novo. Nós sabemos, o Senhor Jesus nos alertou, olha, o trigo vai estar no meio do joio.
E vocês não tentem tirar o joio, assim, julgando sem saber o que estão fazendo. Mas acontece. E as pessoas não estão entendendo que fazer parte do corpo de Cristo é algo glorioso, é algo de grande honra, é algo espiritual. Não é simplesmente se associar a um grupo, que eu saio na hora que eu quero. Então, essas pessoas estão tomando essas atitudes porque elas não têm noção da santidade de Deus. Elas não têm noção de que o Deus bíblico, o Deus da Bíblia, é um Deus santo, justo. Ele é severo, ele tem severidade. Nós estamos esquecendo dessas coisas. Nós não gostamos mais daquela figura do meu avô, pai da minha mãe, que era um homem severo. Nós achamos que essas coisas ficaram lá no passado. Hoje todo mundo faz o que quer, a gente vai passar a mão na cabeça de todo mundo. E por isso que o nosso mundo está tão caótico como está. Porque nós não temos mais autoridade. Nós não respeitamos mais nem as nossas autoridades judiciais. Eu estava falando com meu filho Daniel um tempo atrás. A gente discute muito sobre essas questões. E eu falei para ele, olha, quando eu tinha 10 para 14 anos, isso fazem 46 anos atrás, mais ou menos, faz bastante tempo. Quando eu vi um carro da polícia na rua, nossa, a gente tinha respeito e medo. Temor. Polícia. Um juiz de tribunal, a gente nem ouvia falar. Se você soubesse alguém que era um juiz de tribunal, era a pessoa acima de qualquer suspeita, era um respeito. A sociedade sempre tiveram problemas e pecados? Sempre tiveram. Na minha infância também teve. Mas eu nunca vi isso, eu não tiro da minha cabeça. Ele tentou tirar da minha cabeça, falando que não, pai, as sociedades sempre são as mesmas, os problemas. Eu falei, não pode ser como que nós estamos vivendo hoje. É impossível, porque está tudo invertido. Não tem mais autoridade. Nós não respeitamos mais nem os juízes da Suprema Corte, quanto mais o juiz da primeira instância. Nem professor, Pedrinho. Professor. Antigamente você falava, nossa, essa pessoa é um professor. Olha o respeito, né, que você tinha. Ou mesmo na sala de aula. Imagina que o aluno levantava a voz com o professor. De jeito nenhum, nunca. Às vezes o professor entrava, os alunos ficavam em pé. Sim. Hoje você tem professores sendo demitidos porque os pais acharam absurdo aquilo que o professor falou, aí os pais se reúnem, vão lá e o professor vai embora. Eu, quando era criança, a ideia era a seguinte: se os meus pais fossem chamados na escola, eu ia apanhar. Tendo a professora razão ou não, eu ia apanhar. A gente tinha medo do professor. A gente tinha respeito. A gente se levantava mesmo. Quando o professor entrava em classe, eu estudei aqui no Sion, na Vila Maria, um colégio católico, era um maior respeito. Ai da gente se você olhasse torto para o professor. Então, esse sistema de autoridade que tínhamos antigamente, dos meus avós, dos meus pais, dos professores, dos juízes, da sociedade, se perdeu. Porque nós achamos, num determinado momento, que isso não era bom para nós, que causava traumas. Olha, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu apanhei muito da minha mãe. Mas muito. Muito, muito, muito mesmo. Eu era terrível. Pra você ter uma ideia, com 7, 8 anos de idade, 7 ou 8 anos, eu morava ali no final da Vila Maria, perto do... acho que é bombeiro ali, polícia, alguma coisa da polícia ali. Eu atravessava a Dutra para jogar bola no campo do Bandeira, do outro lado, empinar pipa e jogar bola. A minha mãe ia me buscar e ela vinha me batendo de lá até em casa. Na semana seguinte eu estava lá de novo. Eu apanhei bastante da minha mãe e dou graças a Deus por isso. E não fiquei com nenhum trauma, não fiquei com nenhum problema psicológico, nenhum. Durmo à noite, não tenho problema de alimentação, não tenho problema nenhum psicológico, nenhum. Graças à minha mãe, que me bateu bastante. E mora comigo hoje. Tá? Não fiquei com raiva dela, eu a amo. Mas isso tudo se perdeu, porque nós
achamos que nós temos o melhor caminho, e não temos. O caminho é o da Escritura. Precisamos ter autoridade, precisamos ter correção, precisamos ter pessoas que estejam corrigindo os problemas. Se nós perdermos isso, meus irmãos, nós vamos ter igrejas fracas, que é o que nós temos visto por aí. Igrejas que não têm mais senso crítico, não julgam mais os seus próprios pastores. Os pastores acabam iludindo e enganando um rebanho inteiro, porque são já pessoas fracas. São pessoas que já estão acostumadas com tudo pode. O pecado é uma coisa de pouca importância. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Temos sim. Nós temos a ver com a vida uns dos outros. E os presbíteros, os diáconos, os pastores, eles são líderes que Deus colocou sobre a nossa vida. Não fomos nós que elegemos e escolhemos, embora nós elegemos, né, os presbíteros, os diáconos e até pastores, mas não é porque eu elegi e falei assim, bom, agora quando eu não gostei eu tiro. Não, é que Deus te deu esse mecanismo de eleger. Mas ele é a autoridade de Deus na sua vida. Ele pode errar? Pode. Um grupo errando completamente, difícil. Difícil. Então, essa diminuição do pecado, essa diminuição da santidade de Deus, essa perda da autoridade, é que faz com que pessoas ajam desta forma. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, não vou responder para ninguém e mudo de igreja. Simples assim. E não é assim que funciona. Quando que acontece a excomunhão? Quando o pecado é impenitente, ou seja, não há arrependimento. Ele é um pecado verificável, né? O comer o sorvete lá na madrugada talvez não seja, e significativo, né? Um pecado que realmente desonra o nome de Cristo, desonra a igreja, desonra a doutrina. O que está acontecendo em muitas das nossas igrejas? A gente vai adaptando a doutrina à cultura que está ao nosso redor. A gente adapta. E, meus irmãos, essas coisas não aconteceram hoje. Não aconteceram. A gente que gosta de ler os processos para trás, você vai ver que tudo que está acontecendo hoje, normalmente, a maioria delas, começa lá no século XVIII. As teologias que hoje você acha estranhas nessas igrejas que estão por aí, elas começaram entre o século XIX e XX. Camaradas que começaram a pensar assim, olha, aquela ideia de um Deus que julga, um Deus que exige derramamento de sangue, isso é uma coisa diabólica, era uma visão diabólica dos humanos antigos a respeito de Deus. Imagina que Deus ia destruir toda a humanidade através de um dilúvio. Imagina que Deus ia, através de Abraão, exigir um sacrifício de sangue de animais cortados ao meio. Que coisa primitiva. Você pensa que começou agora isso? Os caras falaram isso lá no século XVIII, XIX. Isso começa nas universidades, começa nos centros intelectuais. Depois essas coisas vão se espalhando igual um câncer e vai entrando em toda a nossa sociedade. Quando você percebeu, você já está envolvido. Esses filósofos, eles criticavam o próprio Senhor Jesus. Olha, o Senhor Jesus, ele deu até uma melhorada naquela visão antiga de Abraão, Noé e Moisés. Ele trouxe aí os conceitos de paternidade e irmandade. Olha que coisa boa, ele já evoluiu. Mas ainda assim, Jesus acreditava no inferno. Jesus acreditava em julgamentos eternos. Jesus acreditava em punições. Ainda não chegamos no ponto do ápice da religião. É isso que se ensina nas nossas escolas. É isso que a nossa sociedade está colhendo hoje. É o fruto de coisas horrorosas. Porque simplesmente o que nós fizemos? Adaptamos a Bíblia ao homem. Fizemos exatamente o oposto daquilo que Deus quer para nós. É adaptar a nós à Bíblia. Mudar a nossa vida à luz das Escrituras. Só que isso dói. Isso é triste. Isso quebra o nosso orgulho. Quebra a nossa vaidade.
Porque o que nós não gostamos é de olhar para dentro de nós e falar como eu sou errado, como eu sou mau, como eu sou egoísta, como eu sou vaidoso, como eu sou orgulhoso. Eu não gosto de olhar para mim mesmo. A visão é horrorosa. Mas o Evangelho, ele nos traz uma outra dimensão. Eu sou horroroso, eu não poderia chegar diante de Deus de forma nenhuma, a palavra de Deus está para me corrigir, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me trouxe saída. Graças a Deus pelo amor de Deus revelado em Cristo, que me ama, que quer me corrigir. Então eu não fico parado só naquela visão, eu sou um pobre, miserável e fica por isso mesmo. A palavra de Deus tem solução. A palavra de Deus tem saída. A palavra de Deus tem transformação para a nossa vida. Correção. E nós não podemos perder isso de vista, meus irmãos. E eu creio que a nossa igreja é uma igreja séria, comprometida. Se não fosse, eu não estaria aqui. A nossa liderança é uma liderança séria, comprometida com a palavra. E os irmãos novos que estão entrando no presbiterato e os irmãos que estão elegendo esses irmãos, continuem firmes na palavra. Olhem para os nossos símbolos de fé, para a nossa confissão. Olhem para os pais antigos. Hoje, os grandes nomes da teologia atuais, você pinça aí meia dúzia que você pode ouvir. O resto, você tem que jogar na lata do lixo. O pior é que esse resto, que você deve jogar na lata do lixo, são os que estão na mídia. São os que estão em alta. Porque o povo gosta de ouvir isso. Nós gostamos daquilo que nos agrada. Tratar pecado é dolorido, mas é recompensador. É glorioso. E precisamos fazer desta forma. Há uma afirmação que eu quis tirar ali da página 104. Não estamos mais dispostos a afirmar publicamente sua profissão de fé, daquele que está sendo disciplinado, aquele pecado específico em sua vida, que você se recusa a abandonar, que é o critério número 1, né, impenitente, e sobre o qual os fatos são inequívocos, né, houve uma conversa, houve uma investigação, realmente você cometeu esse pecado, é um fato atestado. É significativo o suficiente, que é o critério número 3, envergonha o nome de Cristo, envergonha a doutrina, envergonha a igreja, para minar a credibilidade de sua profissão de fé. Então, por isso que uma pessoa é excomungada. Hoje, se você falar excomunhão ou excomungado aí num meio de mídia, as pessoas vão rir da tua cara. O que é isso? Isso é coisa antiga. Isso é coisa que não existe mais. Hoje é a inclusão, nós estamos vivendo na época da inclusão. Tudo pode ser incluído. Aí vira um balaio de gato e a gente não sabe por que estamos vivendo a confusão que estamos vivendo. Porque não dá para incluir tudo. O próprio Senhor Deus, ao longo da história da redenção, Ele vai separando, Ele vai purificando. Ele sempre está fazendo isso. É interessante a teologia bíblica, porque ela mostra que Deus está constantemente falando das boas novas do Evangelho, desde Gênesis 3,15, e ao mesmo tempo Ele está julgando, trazendo julgamento e separando. O tempo todo. Ele faz isso o tempo todo. Então Deus julga. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Alguém poderia ler para mim? Quem vai ler, eu já levo. O Edu está me ajudando ali no microfone. Quem vai ler, por favor? O apóstolo Paulo está tratando aí de alguns problemas que existiam na igreja de Corinto, que era uma igreja problemática. Pode ler, irmã. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor
tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O Cláudio tinha falado agora há pouco comigo, entregue a Satanás. Essa é a realidade. O que está acontecendo ali? A igreja de Corinto tinha um problema ali. Algum jovem estava dormindo com a madrasta. Era isso que estava acontecendo. E a igreja não estava tomando atitude nenhuma. Aquilo era público, era conhecido de toda a igreja, e parece que a liderança daquela igreja estava se ufanando, se orgulhando, achando aquilo aceitável. Talvez pelos padrões da cidade de Corinto, que era uma cidade horrorosa. Era o Rio de Janeiro do nosso Brasil. Eu sempre que... Desculpa, irmã. Eu tenho uma parte de mim que é carioca, porque eu tenho muitos parentes do Rio de Janeiro e amo o Rio de Janeiro, fui muitas vezes ao Rio de Janeiro, mas aquilo é um caos moral. Eu sei porque os meus familiares lá, a gente conversa e eles concordam comigo. A cidade de Corinto era o Rio de Janeiro daquela época. E aquela igreja estava achando isso tudo muito bem. Meus irmãos, pasmem. Tem igrejas presbiterianas do Brasil, no Rio de Janeiro, em alguns presbitérios, que os caras estão aceitando homossexuais como membros da igreja. Aí você vai me perguntar, mas e o que o presbitério está fazendo? Nada. Compraram a cultura do mundo. Até tem, viu? O negócio vai, documento para lá, mas aí depois é um tal de passar pano. É tanta influência política. Olha, a política entra em todo lugar. É influência, é cargo, você fica com medo de perder a sua posição lá numa instituição. E vão passando pano para essas coisas. Não pode acontecer. Nós não devemos deixar isso acontecer aqui em São Paulo. E tem forças tentando fazer isso acontecer aqui em São Paulo. Presbíteros novos. Talvez um dia vocês vão ser convocados para participar de um congresso, aí, de um supremo, de uma reunião de sínodo, e vocês vão ter que decidir essas coisas. E aí nós vamos ter que ter a coragem de se levantar e falar, eu sou contra, pode ser quem for. Porque normalmente o que acontece? Eu tenho um chefe, eu tenho um supervisor, eu tenho alguém que está acima de mim. Talvez eu tenha até alguma vantagem econômica no trabalho, no meu cargo. E se eu falar não naquela votação, eu estou arriscando toda a minha vida. É nessa hora que nós vamos ser chamados a falar não é não e não é não. Simples assim. Eu vou perder meus privilégios? Vou. Nós tivemos o testemunho ontem de um jovem de 30 e poucos anos, que dissolveu uma sociedade de uma empresa que ele era o sócio e que tinha muitos benefícios em prol da sua profissão de fé. Graças a Deus por isso. E nós precisamos continuar assim, porque as tendências são essas. Aí o que o Paulo faz? Ele escreve a carta e fala, olha, não deve ser assim, vocês estão errando. Vocês devem entregar esse camarada a Satanás, é excomungado. Se ele for crente, o espírito dele vai ser salvo até o último dia. Fique tranquilo, às vezes a gente fica com medo, né? Mas e se ele for crente? Deus cuida, não somos nós que vamos cuidar disso. Eu não tenho radiografia de coração, ninguém tem essa capacidade aqui. Mas o que nós temos que fazer é o que é visível. Você expulsa da igreja, está fora. É o que Paulo está mandando. Simples assim. Não dá para torcer esse ensino. Agora, se o camarada for crente, uma hora ele vai ser salvo. Mesmo que fisicamente, corporalmente, ele vai sofrer as consequências do seu pecado. Ele vai sofrer castigos, ele vai sofrer reveses na vida. Mas se ele for crente, ele vai ser salvo. Paulo está deixando isso muito claro.
Então é assim que nós devemos continuar trabalhando na igreja. De jeito nenhum. Ele é excomungado, ele pode depois até voltar e sentar lá no banco da igreja. Faz a pergunta de novo, Renatinho. A conclusão é que essa pessoa deve ficar fora da igreja, em função do pecado. Ela não faz mais parte da comunhão da igreja, né? Nós a excluímos da igreja, mas não impedimos da pessoa entrar na igreja. Ela pode continuar entrando, sentando no banco, mas ela não vota mais, ela não participa da ceia, ela perdeu os seus direitos como membro da igreja. Ela é considerada para nós uma pessoa fora da igreja. Não tem ministério nenhum, não pode tocar no louvor, não pode cantar, não pode participar do coral, não pode fazer nada na igreja. Esse é o certo. O que algumas igrejas estão fazendo? Ah, mas olha, o talento daquele moço, você não imagina. Tá certo, ele tem um namoro imoral, ele dorme com a namorada, ele faz algumas coisas muito erradas aí fora, mas tudo bem, deixa ele aí. Ele faz parte aí de alguns ministérios na igreja. Não pode. Ele não faz parte da igreja. A igreja de Cristo não faz parte. Ele senta no banco, ele é um ouvinte, mas ele não faz parte da igreja. O Pedrinho, você está acompanhando, né? Mas a última experiência que a gente teve foi que a irmã foi questionar o pastor, falando, pastor, fulano, ciclano, beltrano, você está vendo que eles estão em pecado, por que você não vai exortar? Falou assim, olha, isso não é o que a igreja presbiteriana diz, mas isso é minha opinião, como pastor. Eu não vou chamar atenção mesmo de irmão nenhum que está pecando, porque se eu chamar a atenção dele, ele vai sair da igreja. Aí ele não vai mais ouvir as mensagens. Eu prefiro que ele fique lá dentro e fique participando do culto do que ele vá embora. Então, essa é a minha posição. Que é uma posição bem contra a palavra de Deus. Porque, veja, a disciplina é para o bem do fulano e para o bem da igreja e, acima de tudo, para a glória do Senhor. Essa é a minha preocupação. Se a pessoa quiser continuar ouvindo a palavra, ela que se arrependa. Ou, mesmo que ela seja expulsa, ela senta lá no último banco e fica ouvindo as pregações durante mais 10, 15, 20 anos até se converter. O que eu não posso é sacrificar a pureza da igreja. De jeito nenhum. Não pode ser conivente com o pecado. Não pode. Não pode. Não é ser duro demais, meus irmãos. É que nós, na verdade, hoje somos duros de menos. Nós somos fracos. Nós não temos... Agora, por que a gente faz isso? Porque a gente pensa em nós. Nós temos que pensar no Senhor. O Senhor nos mandou, Ele nos ordenou. E é assim que deve ser na igreja. Já tocou o segundo sinal, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa que seja rápida? Oswaldo. Eu não vou ver. Não sei. Muito provavelmente não. Mas não se espantem. A igreja vai tomar atitudes contra algumas pessoas que vão entrar com processo judicial contra a igreja, contra presbíteros, contra pastores. Não está longe de estar acontecendo isso. Já está acontecendo em algum lugar. Estou dizendo de a gente ver. Isso também é algo que a igreja precisa estar preparada. É verdade. É aí que a coisa começa a ficar séria e mexer com a nossa vida particular, né? Pode mexer com você ter um processo, você ir para julgamento, você perder alguns benefícios. Mas por amor a Cristo, meus irmãos, nós temos que estar prontos a entregar a nossa vida. Porque o valor dele é maior do que qualquer valor humano que a gente valoriza nessa vida. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a cumprirmos a Tua palavra com sabedoria, com equilíbrio, sermos uma igreja séria que leva a sério a Tua palavra, o ensino da Tua palavra, a disciplina, a correção, sempre com o intuito, ó Deus, do benefício do infrator, do pecador, que às vezes pode ser nós mesmos, com o benefício da própria igreja, a Tua noiva, a noiva que o Senhor está trabalhando para que ela seja pura, para que ela tenha vestes brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia torná-las. Uma igreja que seja pura, que possa encontrar com o Senhor nos céus,
e, acima de tudo, para a glória do Senhor e para a satisfação do Senhor ao ver essa igreja pura. Deus, ajuda-nos a ter sabedoria, a sermos protegidos, ó Deus, de artimanhas dos homens, de maldades, de pecados, mas nós queremos, ó Deus, cumprir a Tua palavra. Nós não queremos ser hipócritas, aqueles que julgam os outros e fazem as mesmas coisas que os outros fazem. Não queremos ser insensíveis, não queremos ser injustos com ninguém. Nós queremos simplesmente, ó Deus, cumprir a Tua vontade, cumprir a Tua palavra. Queremos ser obedientes ao Senhor. Não queremos jamais, ó Deus, trocar aquilo que a Tua palavra diz por qualquer coisa deste mundo, da cultura, qualquer benefício. Não permita que a gente inverta as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, ajuda os nossos irmãos a estarem cada vez mais próximos da Tua palavra, a cheios do Espírito Santo através da oração e da palavra, e que nós possamos conhecer, ó Deus, os marcos antigos, para que eles não sejam removidos por uma cultura idólatra e pecaminosa como a nossa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom dia.